Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo com você. Comigo está perfeitamente. E nós vamos dar sequência à nossa parte 2 da aula da Lei 8080 de 1990, a Lei Orgânica da Saúde. Antes disso, quero pedir para que você se inscreva nesse canal, quero pedir para que você ative todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo que a gente coloca aqui. Também quero pedir para que você curta esse vídeo. Quanto mais você curtir, mais vídeos nós teremos. Além disso, quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque a Lei 8080 ela não serve só para você estudar para concurso, ela serve para você conhecer os seus direitos e deveres. E a gente quer isso aqui também, a gente quer dividir com vocês todo o conteúdo que a Lei 8080 pode proporcionar para você, tá bom? Então vamos voltar à nossa grandiosa lei, literalmente, né, ela é grande, para aperfeiçoar nosso conhecimento. Então vamos lá, vamos direto para o computador. Então agora nós estamos vendo aqui, né, nossa telinha inicial, que essa é a parte 2. Se você não viu a parte 1, pode clicar aqui que você vai ter a parte 1, tá bom? Tá aqui no card aqui em cima. Então vamos lá. Então eu quero fazer uma revisão com você de todo o conteúdo que a gente viu até agora. Fica tranquilo, é bem rapidinho, bem dinâmico. Então vamos lá. Então a Lei 8080 vai falar que nós temos uma política PPR. Eu já discuti isso aqui com você, hein? Política PPR é de quê? De promoção, prevenção e recuperação da saúde. Essa é a Lei 8080. Ela quer que você promova a saúde na atenção básica, promova e promova. Também ela quer que você proteja, ela quer que você também proteja a saúde da população. Além disso, além de promover e proteger, né, como que eu protejo? Eu tomo cuidados necessários para que coisas ruins não aconteçam, né? Assim. E aí, se alguma coisa ruim acontecer, o que, que eu vou fazer? Eu vou recuperar a minha saúde. Como que eu vou recuperar? Através da MAC, média e alta complexidade, tá bom? Então, essa é a política PPR que nós estamos em fase de implementação, porque nós estamos aprendendo a ser PPR ainda. Saúde, nós vimos que saúde é um direito humano fundamental pautado pela Constituição Federal de 1988. Esse direito humano fundamental é muito importante porque isso é essencial para nós não conseguimos viver sem saúde. Nós vamos aprender daqui a pouco que saúde é uma coisa mais do que a ausência de doença. Além disso, nós entendemos também, a partir da Constituição, a partir da Lei 8080, que o dever do Estado também é limitado. Tá? Ele não é só o dever do Estado. A gente acha que só o Estado tem que guardar a nossa saúde. Mentira. Saúde também é guardado por todas as pessoas do território nacional, pelas famílias, né? E também pelas empresas e a sociedade, tá? Todo mundo faz parte do contexto para guardarmos saúde, a saúde da população, tá? Então, saúde é um dever do Estado, isso não exime pessoas, famílias, empresas e sociedade de guardarem suas características de saúde, tá? Fatores determinantes e condicionantes da saúde são expressos pela Constituição. Por quê? Desculpa, pela Constituição e também pela Lei 8080. A Lei 8080 vai falar que existe diversos fatores. E esses fatores estão inclusos os transportes, a segurança pública, a cultura, tá? E um tanto de coisa que é legal da gente entender. Confere lá na 8080 quais são esses fatores, tá? Isso é muito importante você saber todos eles, de cor e salteado, tá bom? Que a banca vai te pedir isso em momento de prova. Nós também falamos de princípios, nós temos princípios. Quais são esses princípios?
universalidade, integralidade, autonomia, igualdade, que mais? Direito à informação, racionalidade epidemiológica, participação da comunidade, controle social, descentralização, regionalização e hierarquização, integração de meio ambiente e saúde, então as ações estão integradas, resolutividade, conjugação de recursos. Além disso, eu preciso evitar a duplicidade de serviços para fins idênticos. Eu dei o exemplo lá do SAMU e do bombeiro, lembra disso? Então, pensa nisso, tá bom? Então, essa é a revisão, tá? Dessa parte de princípios. E aí, eu quero chamar a sua atenção, pensa aí. Existem duas nomenclaturas. A Constituição vai falar que há princípios, na verdade, diretrizes. E a Constituição vai falar que dentro das diretrizes que estão estabelecidas pela Constituição, existem princípios que vão nortear a Lei 8080. Existem, então, princípios, tá? Princípios são diferentes de diretrizes, ok? Todo princípio é uma diretriz, mas nem toda diretriz é um princípio. Atenção a isso. Equidade é um desses, aliás, é a principal cobrança no momento de prova. Existem comissões que a Lei 8080 vai trazer, que são comissões intersetoriais. Essas comissões vão ser integradas ao Sistema Único de Saúde, mas elas não são somente da parte de saúde, então ficar atento a isso. Nós vimos também comissões intergestores bipartite, onde tem dois entes, tá? Dois gestores negociando, geralmente Estado, município e União, Estado, União, então dois gestores negociando. Ou comissões intergestores tripartite. Tá? O que é tripartite? Estado, município e União negociando. Tá? Gestores se encontram e negociam aqui. Nós vimos também siglas muito legais e interessantes, que são CONAS, com dois S, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. CONASCENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E a gente viu também o nosso COSENS. Nós temos COSENS, Conselho de Secretarias Municipais de Minas Gerais. COSENS, tá? Então, ficar atento às nomenclaturas, tá? Atribuições comuns. Nós paramos aqui e a gente já vai voltar, então, para todo o conteúdo que a gente viu, certo? Tá pronto? Então, vem comigo. Vamos lá. Então, a gente tem atribuições gerais para todo mundo. E aí fica aquela briga assim, estamos vendo. Mas essa atribuição não é atribuição do governo federal. Mas não é o município que tem que fazer. Não, mas o Estado é que tem que fazer. Na verdade, gente, todo mundo tem que fazer, tá? Todo mundo faz. Pela Constituição Federal, todo mundo faz. Lembra das atribuições comuns que a gente falou lá? Que está no artigo 6º da 8080 e está no artigo 200 da Constituição Federal. Então, tem atribuições comuns para todos, tá bom? Então, ficar atento a isso. Então, vamos lá. Participar da definição de normas, critérios e padrões para a saúde do trabalhador. Isso é atribuição da direção nacional. Fique atento porque eu marquei em negrito algumas palavras. Não vou dar spoiler não, mas daqui a pouco, né, eu vou contar mais sobre isso. Coordenar e participar da vigilância epidemiológica, estabelecer normas e executar a vigilância de portos, a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, estabelecer critérios para execução, não é execução, estabelecer critérios para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo humano e uso humano. Tá? Promover a articulação com os órgãos educacionais, ou das universidades, as escolas, e de fiscalização do exercício profissional dos conselhos aí, bem como entidades representativas e de formação de RH. Formular, avaliar, elaborar
normas e participar da execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Formular, avaliar e elaborar normas para execução da política nacional de produção de insumos e equipamentos para a saúde. Por exemplo, vivemos um grande problema lá no início da pandemia da Covid-19 relacionado a não ter máscaras. Então, quem formula, quem avalia e quem elabora essas políticas é o governo federal. Então, aqui estava a atribuição do governo federal de nos estabelecer equipamentos de produção individual, né, para produção de insumos e equipamentos, respiradores, lembra disso? Então, avaliar isso aí, tá? Controlar, fiscalizar procedimentos e produtos, substâncias de interesse para a saúde. Controlar e fiscalizar. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria, o SNA, e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS. Então, tudo isso, direção nacional, governo federal, mais precisamente Ministério da Saúde, mais precisamente Ministro da Saúde, tá bom? Aqui a gente encerra as competências da direção nacional e a gente vai agora para as competências da direção estadual. Vamos lá? Promover a descentralização. Acompanhar e controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. Prestar apoio técnico e financeiro. Coordenar em caráter complementar, executar vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. Participar junto com órgãos afins do controle de agravos ao meio ambiente. Participar da formulação da política de execução de saneamento básico. Olha só, presta atenção. Prestou atenção? Prestou atenção? Participar da formulação e da execução de saneamento básico. Execução de saneamento. Vou repetir de novo. Execução de saneamento básico. Isso aqui é pegadinha, né? O povo acha que não é. Participar das ações e controle de avaliação das condições e do ambiente de trabalho. Tá? Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Faz parte da atribuição estadual. Quando eu falei lá do governo federal de máscara, também falei de respiradores, também responsabilidade dos estados. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas de alta complexidade, sistemas públicos de alta complexidade. Quais são esses sistemas? Hospitais de média e alta complexidade. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle da avaliação das ações e serviços de saúde. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir essas unidades, tá bom? Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Colaborar com a União. Colaborar. Vou repetir. Colaborar. Vou repetir de novo. C-O-L-A-B-O-R-A-R. Colaborar. Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e que mais? Fronteiras. O acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores
de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. Vocês devem lembrar aí comigo que o ano passado, de 2020, nós vimos deputados divulgando índices inverídicos de morbidade e mortalidade, tá? Então, o Estado tem que acompanhar e avaliar, tá, essas ações. Aqui eu estou vendo que está acompanhamento. É acompanhamento, tá, gente? Então, o Estado tem que avaliar e acompanhar essa divulgação. E o Estado tem que divulgar os números corretos e corrigir fake news, tá bom? Prestar atenção nisso. Aqui nós mudamos do fundo estadual, da direção estadual, passamos agora para a direção municipal. Estados já foram resolvidos aqui. Agora vamos para os municípios, mais de 5.000 municípios brasileiros. Vem comigo? Direção municipal, então, tem que fazer o quê? Planejar, organizar, controlar, avaliar, gerir e executar serviços públicos de saúde. Estamos vendo isso na pandemia? Estamos vendo isso? Na pandemia, prestar atenção nisso, tá? Participar do planejamento, da programação, organização, da rede regionalizada e hierarquizada. Participar do planejamento, da programação e organização dessa rede, tá bom? Participar da execução do controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho, tá? Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do quê? Trabalhador. Dar execução à política de insumos e equipamentos para a saúde. Dar a execução à política de insumos e equipamentos para a saúde. Prestar atenção, falei de lá da União, falei do Estado, falei do município agora. Máscaras e equipamentos contemplam aqui, ok? Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente. Colaborar, que tenham repercussão sobre a saúde humana. Tudo, gente, do meio ambiente tem repercussão na saúde humana. Se eu vou lá, desmato, queimo, coloco fogo, se eu vou lá e coloco o gado para comer, o pasto, os mosquitos que tem lá, as doenças que estão lá, vem toda para cá. Por que você acha que veio febre amarela, dengue, chikungunya, zika vírus, pandemia da Covid-19? Por que será? Porque o homem foi lá no ambiente onde não precisava ir. Então, essa política de desmatamento que está no Brasil, um caos que ninguém resolve, é falta da colaboração do município também, tá bom? Formar consórcios, juntar município com município, a fim de colaborar nas ações de promoção da saúde. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros, colaborar com a União, estados, na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Eu vou colaborar, tá bom? Com a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras, com a União, estados, tá bom? Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Eu vou avaliar sua execução, prestar atenção nisso. Então vamos continuar, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar, vimos aqui até agora, as atribuições da direção municipal, ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde. Passamos agora para os subsistemas do universo do Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós temos dentro desse sistema, o subsistema de atenção à saúde indígena. Os indígenas são assistidos pelo Sistema Único de Saúde.
Então, vai falar lá. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente. Esse sistema se volta para todos, tanto coletivamente ou individualmente. Cabe à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. É a União, tá? Com recursos próprios. Atuação complementar. Quem atua complementarmente são os estados, municípios ou outras instituições governamentais e não governamentais. Quarta, observação obrigatória. A realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e um modelo a ser adotado para atenção à saúde indígena. Então, eu tenho que observar a localidade e a realidade daquela população indígena. Se a população indígena não quer ou tem algum problema com restrição a alguns serviços de saúde, aí eu tenho que respeitar essa cultura desses povos ou desse povo, tá? Então, prestar atenção nisso. Aplicam-se ao subsistema de atenção à saúde indígena os princípios do SUS, tá bom? Todos eles, sem distinção. Participação do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Estadual, Municipal de Saúde, quando for o caso. Agora, nós temos um outro subsistema, que é o subsistema de atendimento à internação domiciliar. Qual que é a sua finalidade? Modalidade de assistência de atendimento, internação domiciliar inclui principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social e outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. O atendimento e a internação domiciliares são realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Não confundir com a política PPR, tá bom? O atendimento e a internação domiciliar só pode ser realizado por indicação médica, com a expressa concordância do paciente e sua família. Senão eu vou ficar empurrando para as pessoas, se ela não tem condição, como é que vai fazer? Então eu tenho que consultar e tem que ter expressa concordância do paciente e também da sua família. Agora, nós temos um outro subsistema, que é o de acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. Tá? Os serviços do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto. Tá bom? Então, eu posso escolher um homem, uma mulher, eu posso escolher qualquer pessoa, seja ela da minha família, seja ela uma pessoa que está passando lá na rua. Você tem direito a escolher. Então, a mulher tem esse direito de fazer essa escolha. Se ela não quer o marido, ela não quer o marido. Se ela quer o marido, ela quer o marido. Se ela quer a mãe, ela quer a mãe. Ela pode escolher uma pessoa. E aí tem que ser respeitado. Lembra lá do princípio de autonomia do paciente? Então, aqui a gente estabelece esse princípio. Além disso, nós temos a assistência terapêutica e de incorporação de tecnologias em saúde. Tá? A assistência terapêutica integral é a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo à saúde a ser tratada. Tá bom? Então, aqui eu estabeleço e posso fazer medidas, por exemplo, com a pandemia, não posso? Então, posso fazer aqui. Então, presta atenção nisso.
Oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS. Gestor federal do SUS subentende-se ministro da Saúde. Realizados no território nacional por serviço próprio conveniado ou contratado. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, tá bom? A gente está vendo essa discussão recentemente, então prestar atenção nisso. Provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Tem que ser relevante. Aqueles problemas indicativos de reação adversa que não seja relevante e atende um número maior da população é até um princípio de Potter, que é da área da saúde, deve se lembrar dos princípios de Potter, né? Que é de não maleficência. Se eu vejo um medicamento que está causando dano sério, grave à saúde humana, eu não vou utilizar, tá? Então aqui aplica-se esse princípio. Na falta de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, a dispensação será realizada da seguinte forma: com base na relação de medicamentos instituída pelo gestor federal do SUS, Renascis, tá? Observadas as competências, ou Renascença também, as competências estabelecidas nesta lei e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada em CIT. Então, os gestores vão lá juntar estados, municípios e União e vão fazer essa pactuação. Quando essa diretriz ou protocolo clínico não esteja disponível, quando um medicamento que seja eficaz, eu posso falar disso porque sou biotecnólogo, produzo vacinas, né, tenho habilidade e competência técnica de produção de vacinas e também tenho competência pelo doutorado em microbiologia, indicando que não há indicação nenhuma de medicamento cientificamente aceito para a cura ou prevenção de da Covid-19. Né? Então, na falta de um protocolo clínico ou diretriz terapêutica, o gestor nacional ele tem que fazer, ele pode fazer, né? Com base nas medicações existentes, desde que haja comprovação científica, certo? No âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de forma suplementar com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento, que será pactuada. Uma breve observação. Aqui não está citando que tem que ter comprovação científica, tá? Mas quando você oferece um medicamento que não tem comprovação científica, que a comunidade científica não reconhece como legítima, você fere um princípio ético, tá? Então aqui cabe essa ressalva. Terceiro, no âmbito de cada município tem que ter de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais e responsabilidade pelo fornecimento, que será pactuada no Conselho Municipal de Saúde, tá? Então aqui eu tenho uma relação de medicamentos que são nacionais, eu tenho uma relação de medicamento que é estadual e distrital, quando falta no governo federal, e eu tenho uma no município, também de forma suplementar, quando está faltando ou quando não tem esse medicamento na rede estadual ou nacional, tá bom? O Ministério da Saúde vai, mais a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, vai incorporar ou excluir ou alterar pelo SUS novos medicamentos, produtos e procedimentos. Para isso, você tem que ter produto registrado na Anvisa de acordo com as normas da Anvisa. Não está dizendo isso aqui na 8080, tá? Só estou complementando o raciocínio, beleza? A incorporação, exclusão e alteração serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo.
a ser concluída em um prazo não superior a 180 dias, contado da data que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. Está falando aqui meses? Está falando aqui que é 6 meses? Não está falando, está falando que é 180 dias. Ficar atento com isso, tá bom? Ou 90 dias corridos, quando está solicitando a prorrogação. Tá? Admitido essa prorrogação quando as circunstâncias exigirem. Quando seriam essas circunstâncias? Circunstâncias excepcionalíssimas. É vedado ao gestor. O gestor não pode ter o pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. Então, não pode utilizar medicamento que não esteja autorizado pela Anvisa, salvo em casos excepcionais, quando o Congresso e o Senado aprovarem, tá? Aqui não cabe essa colocação do Senado, porque aqui nós estamos falando só da Lei 8080, que é uma curiosidade, tá bom? A dispensação, pagamento, ressarcimento ou reembolso do medicamento e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. Não pode ter nada, ressarcir, pagar, dispensar, nada sem o registro na Anvisa. Agora nós vamos falar de RH, né? Vamos falar de recursos humanos. A política de RH na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento com os seguintes objetivos. Vamos lá? Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só poderá ser exercido em regime de tempo integral. Foi claro isso? Chefe, tanto comissionado, quanto que a lei prevê que seja comissionado, ou chefia, que prevê que seja por servidor de carreira, direção ou assessoramento, só pode ser exercido em tempo integral no Sistema Único de Saúde. Eu não posso dividir isso com o serviço público, tá? E eu tenho que valorizar a dedicação exclusiva aos serviços do SUS. Isso acontece? Não acontece, tá? Aliás, acontece para os cargos de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS, de forma geral. Agora a gente vai transportar isso para o dia a dia do servidor público comum. O serviço público comum, ele só está do jeito que está na área da saúde. Eu não vou chegar nas outras instâncias porque eu não tenho capacitação técnica para falar das outras, né? Eu vou falar de onde eu tenho formação. Só chegou onde está porque ficou aquele negócio, tá? O servidor público escolhe o serviço privado. Isso, para mim, na minha ótica pessoal, tá errado, tá bom? Porque isso desvaloriza o serviço público. Isso diz para a população que o serviço público não está funcionando e ele não presta. Isso a gente vê isso com deputados, a gente vê isso com o servidor público comum, a gente vê isso com presidentes, né? Então a gente vê isso de forma geral. Eu, pessoalmente, não concordo, tá bom? Isso aqui é só um adendozinho. Falando sobre financiamento a partir de agora, a gente vai pincelar. Eu vou colocar aqui uma aula de financiamento? Vou. Completa? Vou. Integral de financiamento, tá? Quando? Não sei, mas vai ter, tá bom? Mas aqui a gente vai falar da 8080 de uma forma bem geral, sem passar pelos pormenores, tá? Então, recursos. Como são os recursos advindos do financiamento do SUS? Do orçamento da Seguridade Social, ou seja, vai ter uma proposta elaborada pela sua direção nacional com participação dos órgãos de previdência social e da assistência social. Lembra que a gente falou lá na Constituição que a Constituição diz que a saúde é previdência, assistência e saúde, seguridade social? Então, aqui se aplica esse conceito, tá? Previdência, assistência e saúde, tá? É um tripé. Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outras fontes e outros recursos, tá? Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência aos serviços de saúde, ajuda, contribuições, doações, donativos,
alienação patrimoniais, rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos, preços públicos arrecadados no âmbito do SUS, tá? Aquelas multas, por exemplo, da vigilância sanitária, vai ser repartido com o SUS, tá bom? Por exemplo. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais também, vai para o SUS. Ao SUS caberá metade da receita de que trata o inciso 1 deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Qual que é essa? Qual que é esse artigo? Vocês sabem? Tá aqui? Aí você vai falar para mim assim, ô Eldo, então daqui que vem o tratamento de pessoas que utilizam álcool e outras drogas. Não, sabe por quê? Porque aqui tá falando aqui, ó, lê comigo, inciso 1 deste artigo. O inciso 1 tá o quê? Vetado. Ai, difícil, né? Tá vetado. Por isso que não tem dinheiro para esse lugar, tá bom? É por isso que tem dificuldade para ter dinheiro. Porque não tem, nunca foi restabelecido esse artigo, tá bom? Vamos continuar. Curiosidades à parte. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela direção na esfera do poder onde forem arrecadadas. E a gente tem um fundo de saúde, tá bom? Esse fundo de saúde é onde tem todos os recursos do Sistema Único de Saúde, tá? As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, de estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do sistema financeiro de habilitação. Habilitação? Não, habitação. Tá? As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Então, aqui, por exemplo, pandemia da Covid-19, medicamento não tem. Então, quem que faz o financiamento disso? O SUS. SUS tem esse vínculo, né, para financiar essa pesquisa, tá? Tanto instituições públicas quanto privadas também. Aqui está dando ênfase às universidades, leia-se universidades federais. Então, como que é feita a gestão financeira no Sistema Único de Saúde? Nós temos recursos que são transferidos para o fundo de saúde, que o gestor vai gerir esses recursos. Quem acompanha? SNA, Sistema Nacional de Auditoria. Pergunta, quem acompanha o Sistema Nacional de Auditoria? Você está lembrado? Vou deixar essa pulga aí na sua orelha aí, tá? Na esfera federal, os recursos financeiros originários do Orçamento de Seguridade do Orçamento da Seguridade Social de outros orçamentos da União são administrados pelo Ministério da Saúde e pelo Fundo Nacional de Saúde. Fundo Nacional de Saúde. Critérios para estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e aos municípios. Eu observo o perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, desempenho técnico, econômico, financeiro no ano anterior. Além disso, eu tenho que observar níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos de estados e municípios. Também tem que ter uma previsão do plano quinquenal de investimentos na rede e o ressarcimento do atendimento a serviços prestados por outras esferas de governo. Tá? No caso de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Tá? Então, aqui
tem que ter essa informação porque a gente muda constantemente. Então, quando tem esse processo migratório muito exacerbado, eu vou ter uma diferenciação aí nos recursos, tá? Tá acabando, tá, gente? Planejamento e orçamento. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, ou seja, para cima, tá? Do nível local até o federal. Ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, Estado, Distrito Federal e da União. Tá? O plano de saúde é a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. As diretrizes vêm para a elaboração do Plano Nacional de Saúde vem do Conselho Nacional de Saúde, que também vai desencadear ações do Conselho Estadual e do Conselho Municipal de Saúde. Certíssimo com o plano de saúde? Vocês estão estudando o Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte? Estuda lá. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais, de calamidade pública ou que estejam aplicadas às áreas da saúde, tá bom? A calamidade pública e emergenciais também. Então, não pode, vou contar um segredo para o senhor aí, não pode transferir dinheiro e financiar ações que não estão no plano de saúde, tá bom? Tá acabando. Disposições finais. A cessão do uso de equipamentos de imóveis de propriedades do INAMPS, lembra do INAMPS? Para órgãos integrantes do SUS será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. Então, quando nós tínhamos o INAMPS, os imóveis de propriedade em nome desse órgão que foi extinto, né, seria patrimônio da Seguridade Social. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas de contratos ou convênios estabelecidos com entidades privadas. Mas quem não vai pagar o cidadão, quem vai pagar é quem fez o contrato ali. Estado, município, União. Tá bom? Os serviços de saúde de hospitais universitários de ensino integram-se ao SUS. Tá? Os hospitais integram-se ao SUS de universidades federais, mediante convênio preservando a autonomia administrativa em relação ao seu patrimônio, ao RH, ao financeiro, ao ensino, pesquisa e extensão dos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados, certo? Em tempos de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão ser integradas ao SUS conforme se dispuserem em convênio que para este fim for firmado. Então, se houver interesse recíproco, pandemia é um interesse recíproco? É um interesse recíproco. O serviço de saúde pode ser integrado ao SUS, tá bom? O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais, municipais do SUS, organizará no prazo de 2 anos um Sistema Nacional de Informações em Saúde, integrando todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas de prestações de serviços. Qual este sistema? Você lembra disso? Qual este sistema? DataSUS. Então, aqui nós finalizamos Lei 8080 e aqui vou trazer para você um segredo, dicas da prova, para a sua prova, quando você for prestar alguma prova. Se você não for fazer prova, não tem problema. Você vai ter aqui dicas para você levar para a vida. Então, vamos lá. Então, sob competência dos entes federados, aqui eu listei o da União, listei o do Estado, listei os do município, tá? Todos os entes federados, tá? Lembrando que Distrito Federal é um híbrido, ele faz que parte da União faz, parte do que o Estado faz, parte do que os municípios fazem, tá bom? Lembrar disso. Tá? E aqui
eu coloquei um item comum, executar saneamento básico, tá? Executar saneamento básico e colaborar também. O que é esse PAF aí? Colaborar com o quê? Vamos prestar atenção nisso? Então, o que é o PAF? PAF é portos, aeroportos e fronteiras, tá? Lembra aí, PAF. Então, a União vai executar saneamento básico, o Estado vai executar saneamento básico, o município também executa saneamento básico. Agora, a União executa PAF, portos, aeroportos e fronteiras. Os estados não executam PAF, nem municípios executam PAF. Quem executa PAF é só a União. Quem executa o PAF é só a União. Quem colabora com PAF é estados e municípios. Quem colabora com portos, aeroportos e fronteiras, a vigilância sanitária, é estados e municípios. Ficou claro? Então, beleza. Acho que ficou claro aqui para você, tá bom? Então, para dar mais uma clareada nisso, isso aqui, gente, são verbos. Lembra que eu falei assim com você? Tem esses verbos aqui. Não falei que era verbo, mas falei assim, tem essas palavras aqui que estão em negrito, presta atenção nelas que lá no final eu vou comentar sobre. Então, é isso, são aquelas palavras todas em negrito, em cada uma das competências de cada ente, que eu separei aqui para você. Olha como eu tô legal. E depois, o que eu fiz? Eu coloquei para você também. Coloquei para você também uma outra dica, tá? O que eu fiz? Vamos lá, slide. Eu coloquei em ordem alfabética, olha que legal, olha como eu sou gente boa, né? Então vamos lá. Uma ou outra coisa não ficou, acho que é o do município, porque para não fugir da regra aí. Mas olha só, o que está em amarelo é o que todo mundo tem em comum, tá bom? Todo mundo avalia, todo mundo controla, todo mundo coordena, todo mundo estabelece, todo mundo formula, todo mundo identifica, todo mundo participa, todo mundo promove, tá bom? De uma forma geral. Agora, o município tem algumas coisas que não tem esses verbos, então prestar atenção nisso. Quem está em branco é quem tem atribuições específicas, tá bom? Então, são atribuições específicas daquele ente. O que está de verde é o que é a atribuição comum, mas de saneamento básico e vigilância sanitária, de portos, aeroportos e fronteiras, bem como sua execução e colaboração. Agora, prestar atenção nisso, tá bom? Porque isso aqui não cai, despenca. Tudo isso que está aqui, você está vendo no slide, cai demais. Tem que prestar atenção, tá bom? Então, organiza a sua vida. Essa é uma dica aí do SUS Fácil para te ajudar aí na hora da sua prova, tá bom? Quero agradecer você por ter ficado até aqui. São 48 minutos até agora de vídeo aproximadamente. Pode ser que entre um pouquinho menos na hora de editar, mas obrigado pela sua paciência. Inscreva-se, ative todas as notificações, curta, compartilhe esse vídeo, porque o SUS sempre foi universal, sempre será universal, e todos os vídeos do SUS Fácil também. Obrigado por você estar até aqui. Até a próxima aula de 8142. Vamos lá? Até mais!